Ordem Paranormal, Enigma do Medo. Este é um dos assuntos do momento aqui neste nosso maravilhoso YouTube e que basicamente trata de um jogo independente de exploração, enigmas, sobrevivência e coisas sobrenaturais. Tudo isto retirado do universo de RPG criado pelo Summit. Bom, para quem já acompanhou a saga de O Segredo na Floresta e o Ordem Paranormal, já está mais ou menos por dentro do que se trata o RPG. Para muitas pessoas este foi o primeiro contato com o RPG de mesa, e para os nerdões da vida como eu, que já jogam há muito, mas tipo muito tempo mesmo, foi incrível ver um RPG com todos aqueles recursos em um formato de live e trazendo novas pessoas para este mundo tão mágico e bonito que tanto amamos. Como todo jogo, o Ordem Paranormal precisa de um orçamento muito grande para ser produzido, mas até o momento já foram arrecadados mais de 2 fucking milhões no Catarse. Sem sombra de dúvida alguma, a influência do Summit é colossal e isso é muito foda. Entretanto, muitas pessoas não conhecem na prática do que se trata o RPG, apenas assistiram às lives e tiveram uma pequena noção de como funciona a dinâmica de um RPG de mesa. Eu vou te explicar do que se trata o RPG e fazer uma interligação com a evolução humana e como tudo isso culminou para o Ordem Paranormal. Sim, é isso mesmo, é um pouco de ciência com jogos e também um pouco de loucura no mesmo vídeo. Bom, primeiramente o RPG de mesa não é algo recente. Seus primeiros protótipos datam de 1974 e não eram tão complexos como os que conhecemos hoje em dia. Eles eram mais complementos de jogos de tabuleiro criados por esses caras aqui. A partir daí tivemos o primeiro cenário de RPG criado, o Dungeons & Dragons. E se você pensou na animação Caverna do Dragão, ela é a expressão do que se trata um RPG na prática. São jovens modernos que se transportam para uma realidade fantástica, com monstros, magias e aventuras guiadas por um mestre. O RPG é basicamente um jogo narrativo onde se tem um mestre que irá descrever todo o cenário e o que está acontecendo naquele momento, além de controlar os NPCs, e os jogadores formam o restante do grupo, são aqueles que irão interpretar individualmente um personagem. Deve-se entender também que o objetivo final é construir uma grande história em conjunto. Como cada pessoa tem suas próprias ambições, desejos, vontades e quer fazer uma coisa diferente naquele mundo, é impossível saber ou prever até onde a narrativa vai chegar. É um grande mundo aberto onde as possibilidades são infinitas e cada escolha trará novas consequências para a trama. E assim a história vai sendo feita de forma muito orgânica por todo mundo ali. Como trata-se de um jogo de interpretação de papéis e imaginação, é bem simples de se jogar. Você só vai precisar de papéis, dados, lápis e canetas e um grupo de amigos para iniciar o jogo. E neste momento de pandemia é super possível jogar pelo Discord. Necessariamente você precisará escolher um cenário onde sua história irá se passar. E também um sistema de regras para calcular danos, pontos de vidas e testes. Só para deixar claro, as possibilidades aqui são inúmeras. Só para citar alguns manuais e cenários mais conhecidos, nós temos o Dungeons & Dragons, Tormenta, que é um BR muito bom, por sinal, inclusive tem até mangá, o Old Dragon, Vampiro à Máscara, The Witcher RPG, Call of Cthulhu, Forbidden the Lands e cenários de animes e séries de livros que também podem ser adaptados para o RPG, como Naruto, Hunter x Hunter, One Piece, Senhor dos Anéis, Harry Potter. Basta você apenas escolher um cenário onde quer criar a sua história paralela, conhecer bem as regras e jogar com seus amigos. Tá, ok, mas o que diabos o RPG tem a ver com a evolução humana? Segundo o Yuval Harari, no livro Sapiens, uma das principais capacidades que favoreceram a espécie humana ao ponto de criarmos sociedades tão complexas foi a de imaginar e contar histórias. O ser humano é um ser social, mas existe um número limitado de indivíduos que são capazes de cooperar juntos, principalmente devido à intimidade necessária que deve existir entre eles. Seria impossível sapiens estranhos colaborarem juntos, diferente de hoje em dia que conseguimos interagir, trabalhar e colaborar com inúmeros desconhecidos ao longo do dia dentro de uma cidade com milhões e milhões de pessoas. Mas afinal, o que foi exatamente determinante para que fôssemos de pequenos grupos para cidades com tantas pessoas acumuladas? O segredo foi justamente o surgimento da ficção, dos mitos e das histórias, quando nossa espécie passou a imaginar coisas que não existem na natureza e a compartilhar com os demais.
Há mais ou menos 32 mil anos atrás, um pequeno Homo sapiens imaginou uma coisa que não existia na natureza. Existia apenas ali, na sua massa cinzenta. Ele imaginou um homem-leão. E a partir dali ele decidiu fazer uma escultura e mostrar aos demais aquilo que antes existia apenas em sua própria mente. Todos ali passaram a acreditar que existiam entidades que os protegiam, davam forças e que talvez essas entidades controlassem a própria natureza e suas forças. Neste ponto, um ser humano podia não conhecer um ao outro, mas ambos acreditavam em uma mesma entidade ou Deus, na mesma maneira que o mundo foi criado, e portanto compartilhavam da mesma realidade imaginada. E mesmo sem nunca terem se visto antes, eram capazes de colaborar entre si por meio de uma história que outra pessoa criou. Isso se tornou tão complexo que toda a nossa vida e sociedade é formada por esses mitos. Se você parar para pensar, o Estado, a ideia de poder, o dinheiro, as religiões, as leis e tudo mais que se tem a relação com a nossa vida social são conjuntos de mitos e ficções que acreditamos serem reais, mas elas só existem na nossa própria cabeça. O dinheiro só vale alguma coisa porque coletivamente acreditamos que ele vale, mas não existe moedas e sistema de câmbio na natureza, apenas na nossa imaginação. E se voltarmos um pouco mais na história da humanidade, vamos perceber que muitos eventos, guerras ou revoluções foram travados justamente por ideologias, por mitos religiosos ou mitos nacionais. Ou seja, tudo isso são apenas construções, histórias e ficções da nossa própria cabeça. Mas coletivamente acreditamos nessas coisas e acaba que isso nos movimenta a gerar ações no mundo real a partir dessas histórias. Como vocês puderam perceber, criar histórias e compartilhar uns com os outros foi fundamental para a nossa espécie e para a nossa colaboração. É algo tão natural e intuitivo que é como se fôssemos predispostos a isso. E com o RPG não é diferente. Nós nos empolgamos, nos divertimos e construímos uma boa história em grupo e desejamos contar aos demais essas histórias. São histórias de magias, de dragões, de espíritos e aventuras. É um exercício daquilo que nos torna únicos no mundo. E Ordem Paranormal é um reflexo disso. É um projeto que teve seu início com o objetivo de criar uma boa história, que se desenvolveu ao ponto de se tornar base para um dos maiores projetos de jogos independentes do Brasil e que conseguiu agregar um número muito grande de pessoas em volta dessa ideia. Da mesma forma que alguém, há mais de 30 mil anos atrás, imaginou o Homem-Leão e agregou pessoas em volta daquela ideia. E se você ainda não conhece o RPG de mesa, procure conhecer mais e veja o quão incrível é. E explore ao máximo dentro deste jogo a capacidade única que nos fez evoluir, a habilidade de imaginar, contar histórias e agregar pessoas em torno delas. Meu nome é Douglas e eu sou o Garoto do All Star. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever. Eu te espero aqui na próxima, beleza? Valeu, falou!